Então podem se sentar, irmãos. Como nós podemos ver neste Salmo, no versículo 2, que diz: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Nós hoje estamos aqui para ouvir falar e para louvar este Rei que é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação e também sobre as nossas vidas. E o que eu acho mais impressionante é como Ele aceita o nosso louvor, mesmo nós sendo tão pequeninos, e Ele, este Rei grande e maravilhoso. Mas isso também nos deixa com uma obrigação, que é louvá-lo com inteligência e com o nosso coração. No versículo 7 diz: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Nós temos que saber que nós não estamos só a dizer palavras vãs, mas sim nós estamos a louvar a este Deus que criou tudo e a este Deus soberano que reina sobre as nossas vidas e sobre tudo o que acontece neste mundo. Então, para louvarmos, ficamos com estes pensamentos, que estamos realmente a louvar ao Deus grandioso, ao Rei sobre todos os reis, e que Ele recebe o nosso louvor. Então vamos usufruir dessa bênção e vamos louvá-lo com todo o nosso coração. E para isso eu peço à Ruth que suba. Quero pedir a alguém que sentisse no seu coração que pudesse orar para que o Senhor dirija este culto e os nossos corações para nos concentrarmos também naquilo que vamos cantar. Senhor, nós queremos agradecer mais este dia de vida que nos dás. Obrigado porque nos dás forças e sobretudo para estarmos aqui neste lugar. Os nossos irmãos, obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado porque tu tocaste nas suas vidas. Um dia tocaste nas suas vidas, um dia te lembraste desta terra aqui, a profana, Senhor, que investe aqui o teu céu. Nós sabemos que tudo isso faz parte do teu plano e do teu poder e da tua grandiosidade, como lemos do Salmo. Por isso, Senhor, queremos louvar o teu nome e reconhecer que só tu és Deus, não há Deus além de ti. Recebe, pois, o nosso louvor, ajuda-nos a estarmos concentrados, ajuda os nossos corações a realmente sentir aquilo que estão a cantar, ajuda-nos no nosso cérebro a perceber aquilo que o teu Espírito quer trazer através do teu cérebro que vai pregar, Senhor. Por isso, nós pedimos mais uma vez que sejas connosco aqui, que abençoes cada um conforme a sua necessidade. E abençoa também todos os trabalhos que hoje, domingo, são feitos em toda a face da terra. Que o teu nome seja exaltado e agradecido. É isto que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar a louvar ao nosso Deus e vamos pedir que Ele realmente dirija este lugar e vamos cantar que este lugar é mesmo dele, para que Ele dirija este culto. Toma tua direção.
agora ler uma passagem que fica em Isaías 26 e vamos ler do versículo 1 ao 4. E diz assim: Naquele dia cantar-se-á este cântico no país de Judá. Temos uma cidade forte. Para a proteger, o Senhor fez-lhe muralhas e baluartes. Abram as portas para que entre o povo fiel, que cumpre os seus compromissos. As suas disposições são firmes. Tu, Senhor, o guardas em paz, porque confia em ti. Tenham sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é a rocha eterna. Como acabámos de ler, devemos confiar em Deus, porque Ele é a rocha eterna e é Ele que nos edifica. Vamos então cantar um coro que diz isso mesmo. Momentos de louvor, nós vamos ter uma pequena participação e por isso eu vou pedir ao irmão Rubén que possa vir aqui para nos ajudar a cantar e explicar a música. Boa tarde a todos. Então a música que eles prepararam, que vamos cantar, basicamente é a união entre dois hinos já um bocado antigos que se canta muito na América Latina, que é um que se chama Há uma senda, ou há um sendeiro, há um caminho, e o outro é Solamente em Cristo, ou Somente em Cristo. Basicamente, eles cantaram-se desde sempre. Um deles a gente ainda viu que rondava aí o ano 1959, mas são de autores desconhecidos e são coisas que basicamente quase por tradição se cantaram. Então basicamente o cantor de onde a gente tirou este modelo chama-se Steve Green, ele é americano,
filho de pais missionários na Argentina, então domina perfeitamente bem os dois idiomas, o inglês e o espanhol, e basicamente o que fez foi juntar os dois hinos, retirar uma das estrofes numa deles e foi basicamente isto, saiu num ritmo assim um bocado mais alegre do que normalmente se cantava nas igrejas. Eles são baseados em dois versículos, em João 14:6, aquele versículo que diz eu sou a porta, não é? E o outro versículo é Atos 4:12, que diz e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, basicamente é a mensagem destes coros. Portanto, eles prepararam também a tradução, os irmãos vão poder ver. Não vão poder ver. Pronto, neste caso não vão poder ver. Vai ter que ser um bocado pela intuição, pelos idiomas serem iguais. Mas pronto, vamos então cantar e esperemos que seja de bênção igualmente. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Muito bem, irmãos. Este ritmo soa bem e dá vontade de continuar a cantar, não é? É muito alegre. E tendo em conta que os jovens também não dominam propriamente o espanhol, também fizeram um excelente trabalho a cantar e a preparar isto tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, mais uma vez. E hoje vamos estudar o capítulo 5. Bem, 1 de Coríntios, no capítulo 5. E diz então a palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito,
já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por ouvir os nossos pedidos, ouvires também o nosso louvor, que o entregamos a Ti, Senhor. E agora te pedimos que nos abras os nossos corações, Senhor, e nos dês corações ensináveis, a ponto de receber a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra, e poder guardar nos nossos corações, Senhor, e poder aplicá-la no nosso dia-a-dia. Obrigado por tudo, Senhor. No nome bendito do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Então, para verificar ou para estudar este capítulo 5, creio que há uma palavra que leva a que tudo isto, toda esta sucessão de coisas que aconteça, e é a palavra ensoberbecidos, do versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Para falar acerca da... Ou seja, a soberba tem vários significados. No dicionário aparece como orgulho, altivez, elevação ou arrogância. Ou seja, todos estes adjetivos estão associados de alguma forma à soberba. Para contar um pouco acerca da soberba e ilustrar como ela pode ser prejudicial, decidi falar de uma fábula muito conhecida, a fábula do corvo e da raposa, né? Que há a raposa a caminhar, né, pelo bosque muito faminta, e encontra um corvo em cima de uma árvore, né, com um queijo na boca. E ela o que é que decide fazer então? Começa a pensar, né? Normalmente associamos a raposa a um animal matreiro, né? Então começa a pensar o que é que eu vou fazer para obter aquele queijo, né? Começa a pensar, e até podia ser, se o queijo e o corvo ao mesmo tempo, então era ainda melhor. Então começa a imaginar ali um plano, e o que é que diz? Já sei, vou fazer o corvo cantar. E então chega-se ao pé do corvo e diz: ó corvo, vocês os corvos cantam tão bem, que tal se tu começasses a cantar aqui para mim? Eu quero ouvir, vocês são um espetáculo a cantar. E o corvo, claro, ali com o queijo ainda ali no bico, a pressioná-lo forte para não deixá-lo cair, e a raposa, não satisfeita, continua: ó corvo, vocês são um extrato do que é a música, do que é a musicalidade, vocês cantam maravilhosamente bem, como aves. Canta para mim, eu quero te ouvir cantar. Mas o corvo ainda não estava ali bem convencido e tal, mas a raposa continua a cara: corvo, eu quero mesmo ouvir cantar. Realmente, ouvir cantar vai-me alegrar o dia, porque vocês cantam muito bem. E lá começa o corvo a cantar, solta-se o queijo, e lá vai a raposa toda contente com o queijo na boca, ficou para ela. Agora, os irmãos sabem que os corvos não são propriamente aves que cantam bem. É horrível escutar os corvos. Mas ela foi elevar o ego dele de tal maneira
que ele começou a cantar convencido que ele realmente cantava bem. Portanto, a soberba que encheu o coração dele fez-lhe basicamente perder o almoço, né? E a raposa aí foi toda contente, né? À luz da Bíblia, a soberba é uma das coisas que Deus aborrece, né? Provérbios 6, 16 a 19 diz: estas coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Agora, falamos em altivez como sinónimo de soberba. E é logo a primeira coisa que aparece. Das 7 coisas que Deus odeia, a altivez, os olhos altivos, é logo a primeira que Deus repugna. Portanto, é algo mesmo grave para Deus, a parte da soberba, a parte da altivez, do orgulho. De tal forma que a Bíblia diz também em Provérbios que a soberba precede a ruína. Ou seja, cada pessoa que está num ponto já de orgulho ou de soberba, a Bíblia diz que está a um passo da ruína e pode acontecer a qualquer momento. E mais ainda, de tal forma que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E um bom exemplo para isso na Bíblia é o exemplo de Nabucodonosor. Não é? Sabemos a história de Daniel. Não é? Ele era o rei que estava em iminência, digamos, naquele momento. E realmente o rei teve um sonho assim meio esquisito. Daniel foi ter com ele porque ele pediu, não é? E disse a Daniel para tentar desvendar o mistério daquele sonho. E realmente era que o sonho era que Deus em algum momento ia retirar o trono a Nabucodonosor por causa do orgulho, não é? E o que é certo é que isso realmente aconteceu, ou seja, passou o tempo, não foi logo naquele momento, mas mais tarde andava Nabucodonosor a passear pelos jardins do palácio da Babilónia, e o que é que ele de repente diz? Não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei? E de um momento para o outro, ele perde o entendimento e ele vai para o pé dos animais durante bastante tempo. O pelo cresce, as unhas crescem, e ele comia como os animais, vivia como os animais durante um bom período de tempo. Como é que Deus restituiu-lhe o trono mais tarde? Mas quando é que Deus lhe restituiu o trono? A Bíblia diz que Deus lhe restituiu o trono quando ele reconheceu que o céu governa. Quando ele reconheceu que o céu governa, foi devolvido tudo aquilo que ele tinha perdido, ele regressa ao trono. Mas é complicado a gente pensar nisto, não é? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Para aprofundar um pouco mais, eu decidi tirar mais algumas imagens da internet. Portanto, a soberba muitas vezes tem a ver com a gente ver as pessoas como descartáveis. Ou seja, no sentido em que usamos as pessoas, quando achamos que já não tiramos grande proveito delas, somos superiores a elas, então está-me a empatar, né? Como aqui, quase como um berlinde, fora. Né? Podes passar a outra? Ou mesmo a questão de um chefe que acha que está num pedestal tal que os outros têm que inclinar-se ante ele. Neste caso, é basicamente a ideia de uma secretária debaixo de umas escadas, que ele está sentado, o chefe está sentado relaxado, mas o empregado que vem falar com ele tem que se dobrar todo. Né? Aquela ideia de eu tenho uma posição superior a ele. Podes passar a última? E a última é basicamente esta que tem a ver com o culto do eu, não é? Ou seja, a pessoa está tão cheia de si que o selo que envia na carta é um selo com uma foto sua, mas ele acha que está acima daquilo que vai escrito e está acima da pessoa que vai receber a carta. Por isso é que ele está em cima do envelope, não é? São vários exemplos de soberba que a gente vai vendo ao longo da vida e cada vez mais no nosso cotidiano. Mas voltando aqui aos nossos queridos irmãos da igreja de Corinto, que nós temos estado a estudar a história deles, sabemos perfeitamente que eles eram carnais, não espirituais, eles tinham imensas contendas entre eles, tinham grupos dentro da igreja que dividiam a igreja toda por completo, mas mais ainda, eles estavam num ponto tal de soberba que a soberba dominava em todos os sentidos, como a gente pode ver no texto. E é exatamente neste contexto que quero mostrar-vos realmente as 3 consequências da soberba. 3 consequências da soberba. E a primeira é: a soberba conduz ao pecado.
uma das coisas que a soberba / altivez nos faz é fazer-nos pensar que estamos sempre acima dos outros, como vimos naquela imagem. Podemos descartar, podemos subjugar os outros e estamos em cima dos outros. E notem que neste caso específico, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, notem que o filho atreveu-se a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, muito provavelmente a madrasta ou mesmo uma concubina, porque o concubinato nesta altura do Antigo Testamento ainda existia bastante. Então, a única razão para um filho chegar a fazer semelhante coisa é não ter o pai em grande estima ou achar-se superior a ele. Não é? Foi um pouco como vimos nestas imagens, ou seja, quando não gostamos, descartamos, achamos superiores, culto do eu é que importo, mas o que é certo é que levou o filho a cometer uma atrocidade destas. Porque notem o horror deste pecado, em que Paulo diz, nem mesmo entre os gentios. Ou seja, os próprios pagãos vizinhos desta igreja já sabiam do assunto, já era um assunto conhecido. Por isso o texto começa com, geralmente se ouve que há entre vós. Mas por muito promíscua, e notem bem isto, por muito promíscua que fosse a cidade de Corinto, até os pagãos viam este assunto como algo hediondo. E isto era o que estava a acontecer. A igreja, que deveria ser sal e luz naquela cidade, mais bem estava a servir de escândalo aos incrédulos. E esta parte, irmãos, obviamente tem que nos fazer pensar. Ou seja, ainda que nenhum de nós tínhamos tamanho ultraje, que não fizéssemos algo parecido, mas temos de ter sempre em conta e medir as nossas atitudes perante os incrédulos para não sermos de tropeço, se queremos mesmo que as pessoas conheçam o Senhor. Não está só naquilo que a gente professa, está muito naquilo que a gente vive e aquilo que os outros veem daquilo que a gente vive. Mas não era somente isto uma situação hedionda ante os vizinhos pagãos da igreja, senão também, imaginem vocês, ante a lei romana. Ou seja, era completamente incomum e mesmo ilegal ante a lei romana. Imaginem, os próprios romanos, com todas as suas loucuras, cheios de deuses, de vacilão entre eles até mais não poder, mas o incesto mantinha-se ilegal entre as suas leis. Era completamente ilegal e muito pouco mencionado, ou seja, era como que não entrava na cabeça de ninguém, nem mesmo entre pessoas promíscuas como eram normalmente os romanos. E se formos a ver, mesmo no Antigo Testamento, o caso assim mais conhecido é por acaso o meu homónimo. Portanto, Rúben, o filho de Jacó, teve realmente, ou seja, possuiu uma das concubinas de seu pai, né? E teve consequências. Isto teve consequências nas bênçãos que Jacó deu aos seus filhos, porque essas bênçãos muitas vezes funcionavam como profecias. Né? Tanto que quando Jacó estava por morrer e chamou os seus filhos, né? Ele diz a Rúben, tu és a minha força e o princípio do meu vigor. Não serás o mais excelente em altivez, porque subiste ao meu leito e o profanaste. Ou seja, isto era uma bênção que ele estava a dar, mas ao mesmo tempo era uma profecia. Né? E depois vemos que a tribo de Rúben não foi a mais eminente, ou seja, não foi a que mais prosperou, não foi a mais mencionada, nem a mais falada na Bíblia, basicamente foi mais a de Levi, não é? De onde saíram os sacerdotes, etc. Então, as coisas mudaram um pouco e realmente a Rúben, mesmo como primogênito, não pôde herdar muitas coisas que se calhar podia ter feito se isto não tivesse acontecido. Notem uma vez mais a gravidade desta situação através das palavras que Paulo utiliza para referir-se a ela. Não é? E Paulo usa palavras como imoralidade e imoralidade tal, nem mesmo entre os gentios, haver quem se atreva. Depois diz tamanho ultraje, o autor de tal infâmia. Portanto, ao contrário dos coríntios, Paulo nunca se referiu a isto com leveza. Mas lá está, eles já estavam com um problema tal de soberba que eles estavam a levar isto de uma maneira completamente à vontade.
Voltando outra vez à atitude soberba de quem fez isto, não somente não tinha o pai em boa estima, se não tem um pouco a ver com aquela imagem que vimos do homem em cima do envelope a pôr o seu próprio selo. Ou seja, aquela ideia do culto do eu sou o centro, do só me importa como eu me sinto e não quero saber dos outros para nada. E realmente acho que a atitude não é nada diferente de hoje em dia, infelizmente. Cada vez vemos mais a família destruída na nossa sociedade. As pessoas divorciam-se umas das outras com a ideia do vou seguir a minha vida, vou ser feliz porque tenho direito. Facilmente as pessoas deixam um cônjuge quando acham que não vão ser mais felizes sem ele. Né? Os casais cada vez mais optam por não ter filhos porque querem seguir as suas vidas, querem dedicar-se às suas carreiras, não querem ter chatices. Outros ainda preferem nem apostar numa relação séria para não se sentirem presos ou com responsabilidades. E sabem, muitas vezes todos estes cenários que aqui mencionei não ocorreram de um momento para o outro. Nem entre crentes, nem entre descrentes mesmo. As pessoas vão vendo as tendências, não é? Hoje em dia chama-se influências, veem um certo estilo de vida em algumas pessoas e querem imitar esse estilo de vida. Não é? É como que aquilo é que atrai, aquela ideia do tudo virado para mim, tudo do que eu sou o centro, então aquilo serve para muita gente e muita gente começa a seguir essas pessoas. Agora, quando os descrentes cheguem a essas vias, nós já mais ou menos estamos à espera. Mas muitas vezes nos cristãos isto vai acontecendo também. E como eu estava a dizer, não é um momento para o outro. As pessoas começam a receber estas influências, começam começa a alertar a atenção das pessoas e as pessoas começam a se desviando progressivamente. Né? Mas por isso é que João diz na primeira carta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E o mundo passa e os seus desejos. Mas quem é que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seguir realmente a corrente deste mundo leva à soberba e a soberba conduz ao pecado. Né? Então, estamos a ver as três consequências da soberba. A soberba conduz ao pecado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a soberba causa inércia. Né? A soberba causa inércia. Versículo 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então não somente conduz ao pecado a soberba, senão que esse mesmo pecado, a soberba, causa inércia também, no sentido em que não fazemos aquilo que temos que fazer. Não é? Em bom português dizemos que viramos os olhos para o lado, fazemos ouvidos de mercador, assobiamos para o lado, mas o que é certo é que quando o pecado nos ensoberbece, não cumprimos as nossas responsabilidades. E isso era o que estava a acontecer mais uma vez com os coríntios. Eles sabiam da situação de certeza absoluta. Não é? Já tínhamos visto no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós. Portanto, já era um assunto popular, corriqueiro. Não é? Mas eles estavam tão cómodos que se marimbaram pura e simplesmente para o assunto. Provavelmente o assunto gerou na igreja fofoca, gerou conversas de café, como se costuma dizer, mas não gerou nenhum tipo de ação neles, nem para a confrontação da pessoa que estava em pecado, nem para ser tirada do meio deles, quem também ultraje praticou. Recordemos mais uma vez, esta igreja de Corinto era a igreja com todos os dons, alguns deles bem chamativos, como o dom de línguas, etc. À parte disso, ainda queriam seguir a sabedoria humana, que também estava a ser tropeço na igreja. Eles achavam-se realmente o máximo, achavam que estavam num pedestal. Mas realmente isto levou-os a tanta soberba que aquilo que eles tinham que fazer, eles não faziam. Primeiramente, como dissemos, eles tinham de ter confrontado a pessoa. Porque muitas vezes, através da confrontação, é possível restaurar a pessoa. E notem que, quando se fala em confrontação, não tem a ver propriamente com uma atitude hostil
para a pessoa. A ideia não é ser hostil, a ideia não é, como se diz de uma forma personificada, dar com a Bíblia na cabeça da pessoa. A ideia não é essa. A ideia é falar com a pessoa. Mostrar à pessoa, é verdade que tu estás a fazer isto? Achas que deves fazer isto? Achas que isto vai te levar consequências, estás a fazer isto? Não é? A ideia é essa. Realmente o termo pode parecer um bocado forte, confrontação, mas não tem necessariamente de ser uma atitude hostil, senão é a ideia de restaurar a pessoa, de ouvir a pessoa e ajudar a pessoa a entrar em razão. E se realmente a pessoa entrar em razão, e se o fizer, fomos parte de uma linda obra que é trabalhar na vida de uma pessoa para que a pessoa caia em si e possa desviar-se de um caminho que está a trazer sofrimento a todos ao redor e que um dia mais tarde pode trazer sofrimento à própria pessoa também. Porque o pecado é algo que gera prazeres temporais. Mas esses prazeres, ao serem temporais, em algum momento termina e depois vem o sofrimento realmente da própria pessoa também. Né? Mas se a pessoa for realmente restaurada, é uma bênção. E foi o que aconteceu mais tarde, como vemos na segunda carta aos Coríntios. Realmente a Bíblia diz que Paulo perdoa a pessoa que fez aquilo e diz aos irmãos, agora que a pessoa foi confrontada, que se arrependeu, não o chateiem mais, abracem-no para que ele não se encha de tamanha tristeza também. A parte de confrontar já passou, agora sigam para a frente, ajudam-no a crescer, apoiem-no, abracem-no e a vida segue para a frente. Porque ele se arrependeu. Mas para que ele se arrependesse, teve que alguém ter este trabalho de realmente confrontar e ter um trabalho com essa pessoa. E por isso é que a Bíblia diz em Provérbios, aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que o confessa e afasta-se alcançará a misericórdia. Né? E essa pessoa alcançou misericórdia. Né? Mas os coríntios tiveram que ser realmente chamados à atenção para fazer aquilo que eles tinham que fazer, porque através da soberba eles estavam numa inércia total. Por outro lado, se a pessoa não quer arrepender-se, é algo a lamentar e a pessoa deve ser retirada do meio. Porque um pouco de fermento, como vemos aí mais à frente, versículos 5, 6 e 7, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se um corpo humano está doente, todos os membros do corpo humano sofrem com essa doença. Se um membro de uma igreja está em pecado, faz com que a Assembleia de Jesus Cristo esteja em pecado também. Né? E isso faz, para entender isso, faz-nos recordar um pouco a história de Acã no Antigo Testamento. Quem era Acã? Foi uma das pessoas que estava a lutar com Josué. Né? Lembram-se da história? Josué tinha sido o sucessor de Moisés. Né? Eles passaram o Rio Jordão e Josué estava a liderar as tropas para conquistarem a terra prometida. Né? E qual era a ordem de Deus? Nada de despojos. Não agarrem nada da cultura destas pessoas. Desfaçam-se tudo, destruam tudo. Cultura, homens, mulheres, destruam tudo. Não aproveitem nada. Né? E Acã, o que é que acontece? Parece que vê um manto babilónico, né? E umas coisas mais, e leva com ele e esconde debaixo da tenda. Né? E Deus até ali estava a abençoar a campanha militar de Israel na Terra Prometida, porque estava-lhes a dar vitória atrás de vitória em todas as batalhas. Quando acontece esta situação com Acã, o que é que acontece? Na batalha a seguir, não somente eles perdem a batalha, senão que morre qualquer quantidade de homens. Né? E Deus diz, há pecado entre vós. Fizeram aquilo que eu disse para não fazerem. Né? E Deus dá a oportunidade a Acã para se arrepender. Sabem como? Através do que eles faziam antigamente, que era lançar sortes. Portanto, eles começaram a lançar sortes para ver primeiro a tribo, depois lançaram sortes para ver a família, depois dentro da família lançaram sortes para ver a família mais pequena e depois lançaram sortes para ver qual era a tenda e depois dentro da tenda lançaram sortes para ver qual era a pessoa. Durante todo este processo, Acã tinha muito bem a possibilidade de arrepender-se e de confessar o seu pecado, mas não o fez. Realmente ele confessou quando as sortes ditaram que tinha sido ele a fazer aquelas coisas. Não é?
E depois, claro, sofreu as consequências e não foi só ele, foi ele e a família. Foram apedrejados. Né? Portanto, aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e afasta-se alcançará a misericórdia. Né? E claro, mais uma vez, estando um em pecado, realmente a bênção de Deus é como que travada num meio onde estivermos, neste caso na Assembleia, naquele caso a Assembleia dos Coríntios, como estávamos a ver. Um homem que estava com tremendo pecado, que não era nem lembrado entre os perversos e entre os descrentes na igreja de Corinto. À parte disso, é o problema da contaminação. Não somente trava a benção de Deus, mas há uma contaminação, porque muito provavelmente outras pessoas até nem fariam um pecado igual. Mas havendo tamanho desenfreio, haveriam pessoas a querer fazer igualmente coisas bastante graves. A ver, por exemplo, aquele fez aquilo, eu não vou fazer algo tão mal, mas eu também quero fazer coisas que não devo. Não é? E toda a massa levedada por um pouco de fermento, como está a dizer o apóstolo Paulo. Mas ao sermos de Cristo, somos nova massa. Não é? É o conceito de sermos um novo homem. Sermos nova massa é o conceito de sermos uma nova criatura em Cristo, onde as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Era também necessário retirar a pessoa do meio para que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. E aqui, obviamente, temos que ter muito cuidado, porque é também onde muitas pessoas aproveitam, de certa forma, este texto para falar de perda de salvação. Mas notem que não pode estar nunca a falar de perda de salvação, porque senão o apóstolo Paulo não diria no versículo 5, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? Então a ideia é a destruição da carne, mas não tirar uma salvação ao Espírito. Essa salvação tão grande que Deus nos deu não pode ser nunca retirada de todo aquele que creu. Agora, claro, as consequências do pecado são consequências para este mundo e são consequências eternas também na parte dos galardões que Deus tem para nós, mas não implica a perda de salvação. Isto de ser entregue a Satanás tem a ver com a expulsão da pessoa da comunhão com os cristãos, confiando-a ao domínio de Satanás, que é o sistema deste mundo. E a destruição da carne tem a ver com a punição divina pelo pecado, que pode resultar muitas vezes em doença, uma doença séria, ou às vezes até mesmo na morte da pessoa. E realmente o crente não arrependido do pecado que cometeu pode sofrer grandemente sob a disciplina de Deus. Agora, no entanto, deixará de ser uma má influência para a vida da igreja, que é isso também que se requer para que de certa forma haja ordem. Realmente a gente não conhece muitos casos destes, de dizer que realmente uma pessoa seja visível, tenha sido entregue a Satanás. Mas uma vez contaram pelo menos uma história de uma pessoa que tinha tido um passado muito drástico com as drogas, tinha descido ao mais baixo possível. Alguém falou de Jesus, reagiu, agarrou, abraçou o Evangelho, foi-se restaurar, não é? Da parte também das drogas, foi-se recuperar, foi curar-se. Depois foi estudar a Bíblia. Depois de estudar a Bíblia, ainda teve algum tempo a fazer um lindo ministério, só que depois, em algum momento, o declínio voltou outra vez e começou a ir outra vez por aí abaixo. A ponto de que, inclusive, esmurrou uma pessoa dentro do meio cristão. Tal era já a fúria, tal era já o descontrole em que ele estava. E depois contaram-nos que a última vez que ouviram falar dele, ele estava realmente num McDonald's da cidade a buscar comida nos caixotes do lixo. Muitas vezes destruição da carne. Aquela salvação que ele um dia abraçou, não a perde. Mas a destruição da carne vem quando a pessoa não se arrepende. Pode vir. E obviamente é preferível que nós vejamos tanto o confrontar a pessoa, o trabalhar com a pessoa como uma solução, para que não se tenha que chegar, obviamente, a uma situação destas, não é? Que é triste para a pessoa, é triste para as famílias e é triste para os irmãos em Cristo quando amam a pessoa, apesar do pecado que a pessoa tem, não é?
Então, mais uma vez, estamos a ver as 3 consequências da soberba. A soberba conduz ao pecado. A soberba leva à inércia. A soberba embacia o entendimento. A soberba embacia o entendimento. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria sido o mundo, mas agora vos escrevo que não os associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. E se a gente for pensar um bocadinho, irmãos, este é um princípio muito básico, que normalmente começamos para ensinar aos nossos filhos logo desde pequenos. Ou seja, o cuidado para escolher as amizades. Porque sabemos perfeitamente que a má amizade, das duas uma, ou resulta em engano, somos enganados pela pessoa, ou começamos a repetir os mesmos comportamentos que tem a má amizade. E o que Paulo começa a dizer no versículo 9 é exatamente isso. Como que já vos tinha dito antes, não vos associeis com os impuros. E claro, nós podíamos pensar, e se Cristo se sentou à mesa com publicanos, pecadores de todo o tipo, etc., porque queria que o conhecessem, né? Porque ele veio apresentar o Pai, então que classe de conselho está a dar Paulo a estes irmãos de Coríntios? Não é? Claro que estes irmãos tinham de ter entendimento, mas esse entendimento estava embaciado pela soberba. Então Paulo explica muitíssimo bem que não se refere aos impuros deste mundo, alcoólicos, roubadores, idólatras, etc., mas refere-se sim aos que, dizendo-se irmãos na fé, tenham este padrão de comportamento. É esses que ele está-se a referir. Porque, claro, o comportamento que adotam vai completamente contrário à fé que professam. Né? E o crente maduro deve ter os sentidos alerta para detectar este tipo de comportamentos, para não se associar com este tipo de pessoas. Né? Porque acontece muito sermos presa fácil de pessoas com astúcia para o engano. Às vezes por ignorância ou simplesmente por ingenuidade. Mas o que é certo é que, piorando as coisas, a soberba no coração vem embaciar ainda mais o nosso entendimento para não identificarmos estas coisas e, como disse há pouco, ou caímos nelas também imitando o comportamento ou ficamos em problemas por termos sido enganados. Né? E Paulo vai mesmo a um tom mais forte e repreende a dizer: com esse tal nem ainda comais. Ou seja, manda que não tenham qualquer tipo de comunhão com essas pessoas, tal é o perigo que elas representam. E mais ainda, o problema que é para o testemunho, porque a pessoa que quer estar bem com Deus é vista como uma pessoa com estes padrões e ainda por cima vai à igreja. Então os de fora vão pensar que são todos assim. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Ou seja, se as pessoas de fora veem estes padrões de alcoolismo, roubo, idolatria, etc., veem em pessoas que se dizem irmãos e que vão à igreja e que estão lá sempre com eles, e ainda vê os outros crentes a dar-se muito bem com eles, o que é que vão pensar? Bem, naquela igreja estão todos assim. Não é? Então isto não convém nem para o próprio testemunho da igreja, se realmente a igreja quer ser sal e luz. Não é? E Paulo termina também já em tom de ironia dizendo, se não julgam eles os de dentro, porque os de fora Deus os julgará. Né? Claro que eles tinham de julgar e não julgavam. Ou seja, quando Paulo diz aqui, não julgais vós os de dentro, é como está a ironizar. Ou seja, vocês têm que julgar os de dentro, porque os de fora vai os julgar Deus. Os de fora, se nunca chegarem a ser de dentro, ou seja, se nunca receberem o Senhor Jesus, nunca forem incluídos na igreja, Deus vai julgá-los. Não é? Vai chegar o momento de Deus. Agora, os de dentro, julgai-os vós. Não é? E depois termina com uma indicação direta: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, né? Sem grandes rodeios. Expulsai os malfeitores de entre vós. Né? Já para terminar, eu também gostava de contar outro caso, também para equilibrar um bocado as coisas, porque nós às vezes, com certos versículos, como este que diz, com o tal nem ainda comais,
e nós às vezes tratamos de agarrar determinados versículos e como que agarramos a eles e levamos quase às vezes uma atitude farisaica, e isso também não é boa coisa. De uma pessoa, conta a história tanto de umas pessoas que eu conheço, tanto no caso de testemunhas de Jeová, e essas pessoas, houve uma pessoa numa determinada família que realmente divorciou-se, e depois na altura de casar, parece que, pronto, a pessoa tinha o casamento marcado, mas parece que dormiu com o futuro marido uns 2 ou 3 dias antes do casamento. Obviamente que eu nem vou entrar por aí, a questão do divórcio, não vou entrar nada por aí. A questão é, havia membros dessa família que também estavam nas testemunhas de Jeová, e basicamente o que fizeram foi dizer, se essa pessoa for convidada e for ao almoço de família, porque tinha sido preparado um almoço de família, né, que uma pessoa dessa família esforçava-se todos os anos com a sua garagem à disposição para reunir a família toda. Então disseram, se essa pessoa for convidada ao almoço, a gente não vai, por causa deste versículo, com o tal nem ainda comais. Então, por causa deste versículo, eles não queriam sentar-se à mesa com essa pessoa, não é? Agora, estamos a falar de primos, ou seja, são familiares, não é? Eu não estou aqui a dizer, mais uma vez, não estou a falar da questão do casamento, não estou a avaliar agora essa parte. Não é dessa parte que estamos a falar da atitude, ou seja, esta questão do com o tal nem ainda com mais é uma ordem direta de Paulo dada à igreja. Agora, a família não pode ter uma atitude destas, porque a família é chamada para apoiar a pessoa, para estar com a pessoa, né? E para abraçar a pessoa. Não é chamada para aplicar uma regra destas, né? Porque basicamente, aqui depois ainda por cima, toda a gente na família soube porque é que eles não foram ao almoço. E claro, pessoas que estão totalmente fora da vida da igreja, que nunca leram a Bíblia, ouvem estas coisas, se não queriam saber de Deus antes, muito menos ainda vão querer saber, não é? Portanto, às vezes a gente tem que entender o contexto de determinados versículos para aplicá-los dentro daquilo que ele é dito, não é? Ele é dito a uma igreja que está em constante soberba, em constante pecado e que tinham de tratar determinadas coisas. E não foi o versículo dito por Paulo num contexto familiar. E a gente tem que saber separar as águas. Muito mais porque realmente Deus diz também no Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifício. Portanto, tudo o que é a misericórdia e o aproximar-se da pessoa e o ajudar a pessoa a levantar-se é sempre muito melhor do que estar a tentar às vezes aplicar determinadas regras e completamente fora de contexto. Estão a entender porque é que eu dei este exemplo? Para equilibrar um bocadinho as coisas. Temos que ser rígidos em algumas coisas? Temos. Mas também temos que equilibrar a balança no sentido em que as atitudes farisaicas também em alguns casos não ajudam em absolutamente nada. E as pessoas não vão querer aproximar-se a um Deus cujos representantes mostrem mais farisaísmo do que propriamente uma atitude de misericórdia com as pessoas. Vamos orar para terminar. Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra nas nossas vidas, obrigado pelo Teu amor e obrigado, Senhor, por essa salvação tão grande, Senhor. Obrigado, Senhor, por estares nas nossas vidas e Te rogamos, Senhor, realmente que possas estar connosco a cada momento, Senhor, e que nos ajudes a interiorizar nestas coisas, Senhor, e nos ajudes a aprender, Senhor. Sabemos que nenhum de nós nasce ensinado. Sabemos que nenhum de nós é perfeito na busca a Ti, Senhor. Sabemos que todos nós temos as nossas lutas, com coisas que gostamos, com coisas que não gostamos. Sabemos que muitas vezes o processo de crescimento não é fácil. Mas ajuda-nos realmente a apoiar-nos uns aos outros, a abraçar-nos uns aos outros e a poder, Senhor, estimular-nos uns aos outros às boas obras, Senhor. E obrigado, Senhor, pela Tua guia com a Tua palavra a cada momento, Pai. Te amamos porque verdadeiramente Tu nos amaste primeiro. No nome bendito do Senhor Jesus oramos. Amém.
terminar o culto, vamos agora ter um tempo de pós-dilúvio e oração silenciosa e assim despedirmos para uma semana.